Muito obrigada, Esteban. Creio que foi um bom ponto de partida para o dia de hoje do nosso curso. Muitas questões e desde logo, olhando para o quadro europeu, o conselheiro Cunha Rodrigues, antigo juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia, vai justamente falar-nos da eficácia dos direitos económicos e sociais na Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. Muito bom dia, muito obrigada. Cumprimento os membros da mesa e agradeço ao Sr. Professor Paz Ferreira e ao Sr. Dr. Vítor Nogueira o convite para estar hoje aqui, que muito me desvanece. Li há dias no Jornal de Lisboa um artigo excelente, escrito por um amigo, o professor Pedro Garcia Marques, de que me atrevo a apresentar como introdução um pequeno excerto. Dizia ele: Nigel Farage, líder do populista UKIP, partido mais votado no Reino Unido, contava que, viajando de comboio, se apercebera que à sua volta os outros passageiros falavam entre si em diversos idiomas, nenhum deles o inglês, todos incompreensíveis para ele, manifestando que isso o incomodara. A sua mulher é, no entanto, alemã e os filhos têm dupla nacionalidade. A língua de escolha dos três é, como o próprio admite, o alemão. Há 2 meses, Mohamed, nigeriano, feriu-se gravemente ao trepar com mais 2 centenas de africanos os cerca de 7 metros de muro que separam Marrocos do território espanhol de Melilla. Fez o que fizera Ferdinand, alemão, que em 1961 sofrera o mesmo ao passar por baixo do arame farpado que dividia Berlim em 2. Fugiram. Ferdinand da ditadura, Mohamed da fome. Ferdinand refez a sua vida no Ocidente, Mohamed será expulso na primeira oportunidade. Os nomes poderiam ser estes, não importa que não sejam, mas apenas o que importa é a identidade. O que é que os diferencia? Na Antiguidade Clássica, reservava-se aos povos longínquos, estranhos em costumes e em línguas, o nome de bárbaros. Dotados de idiomas incompreensíveis aos ouvidos dos cidadãos gregos e depois romanos, o que diziam soava-lhes a qualquer coisa como baba, onomatopeia de que deriva aquele termo e que designava os não civilizados. Não se esperava que, milénios passados, dezenas de milhões de eleitores e um número sem precedentes de eurodeputados ainda reservassem à estranheza da língua, dos costumes, da própria cor da pele, o mesmo estatuto que lhes era dado na antiguidade. Um estatuto que condena Mohamed ao mesmo lugar e ao mesmo destino que teria num mundo sem iluminação nem noção de humanidade. Não se esperava que o resultado das eleições impusesse esta interrogação: quem são os bárbaros, afinal? Costuma dizer-se que esta crise fez nascer, pela primeira vez, uma geração, que é a vossa, que está a viver pior que a dos seus progenitores. Não contesto se nos ativermos a uma noção do tempo histórico limitada, datada por um ciclo que não tem mais que meia dúzia de anos. E, no entanto, em nenhuma época como esta, alguma geração usufruiu de tantos direitos como a nossa. Falo de direitos proclamados, não de direitos efetivados. Também por isso, poucas vezes foi mais cavado o sentimento de desilusão e de perplexidade pela distância abissal que separa os direitos da realidade. Estou a falar da eficácia dos direitos fundamentais. Como sabemos, foi como reação à hecatombe da Segunda Grande Guerra que emergiram na Europa 2 movimentos humanistas que ainda nos servem de guia. Por um lado, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que promoveu os direitos fundamentais numa base de proteção da dignidade da pessoa e da promoção da paz, democracia e progresso. Por outro lado, primeiramente o Tratado de Paris, que criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e mais tarde os Tratados de Roma,
que deram lugar à Comunidade Europeia da Energia Atómica e à Comunidade Económica Europeia. Esta Europa dos anos 50 não era, por assim dizer, uma Europa a duas velocidades, mas era visivelmente uma Europa funcionalizada por duas dimensões: a dos direitos fundamentais, especialmente agilizada pelo Conselho da Europa, e a das liberdades económicas, perseguida pelas comunidades. A Convenção Europeia dos Direitos do Homem reproduzia, em geral, os direitos fundamentais que, com origem nas grandes declarações revolucionárias, vinham sendo incorporados nas constituições de muitos Estados. Já a ideia comunitária estava mais centrada sobre a ideia de povos que sobre a noção de cidadãos e perseguia metas de desenvolvimento. A tensão entre as duas dimensões, direitos fundamentais e liberdades económicas, era incontornável. E, por estranho que pareça, e não é, foram os tribunais alemães que primeiramente puseram em causa esta dualidade, apelando a que o Tribunal de Justiça esclarecesse qual era o seu verdadeiro significado e as suas implicações. Como é sabido, a questão dos direitos fundamentais tornou-se, numa Alemanha destruída e dominada por sentimentos de culpa e necessidade de redenção, um dos grandes leitmotivs. Foi assim que a jurisprudência comunitária passou a interessar-se pelos direitos fundamentais. Especialmente por via pretoriana, construiu-se um sistema autónomo de proteção de direitos, com estándares próprios, uma articulação com as tradições constitucionais comuns aos Estados-membros e uma capacidade de evolução no seu específico quadro dogmático. O Ato Único Europeu, o Tratado de Maastricht e o Tratado de Amsterdão coroam esta evolução. Entretanto, o Tratado de Maastricht tinha criado a cidadania europeia. Tratava-se de uma noção conhecida desde a Antiguidade Clássica. Gozava já assim a União de um quadro confortável de proteção de direitos, quando, no ano 2000, é proclamada a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. A Carta intervém num contexto em que se cruzam dinamismos de sinal contrário. Por um lado, uma maior integração produzida pela eliminação de pilares e pelo reforço do quadro de direitos fundamentais. E, por outro, um reforço do papel dos Estados-membros, designadamente no quadro do princípio da subsidiariedade. Responde a um antiquíssimo projeto. Surge, porém, numa época em que, contrariamente a algumas expectativas, o sistema de proteção de direitos fundamentais tinha progredido no próprio seio da União. A Carta é um documento ambicioso e exaustivo, que merece alguns comentários. O primeiro tem que ver com a intenção do legislador de compilar direitos dispersos por vários instrumentos internacionais e de acrescentar outros, proclamados mais tarde ou apenas emergentes. Ao lado de direitos clássicos, como os do direito à vida, proibição da tortura e de tratamentos ou penas desumanos ou degradantes, proibição da escravidão e do trabalho, direito à liberdade e à segurança, liberdade de pensamento, de consciência e de religião, aparecem outros direitos de mais recente enquadramento geracional, como os da proteção de dados pessoais, liberdade das artes e das ciências, direito à educação, liberdade profissional e direito de trabalhar, liberdade de empresa, direitos das pessoas idosas, integração das pessoas com deficiência, direito à informação e à consulta dos trabalhadores da empresa, direito de negociação e de ação coletiva, direito de acesso aos serviços de emprego, proteção em caso de despedimento, sem justa causa, condições de trabalho justas e equitativas, proibição do trabalho infantil, proteção dos jovens no trabalho, segurança social e assistência social, proteção da saúde, acesso a serviços de interesse económico geral, proteção do ambiente, defesa dos consumidores, direito a uma boa administração e direito de acesso aos documentos. Vejam o quadro vasto e, por assim dizer, inatendido, em que a Carta aprova e proclama direitos fundamentais. Este enunciado trouxe para a área constitucional direitos que não possuíam esta hierarquia e é, por isso, portadora de uma forte densidade normativa. Nos termos do artigo 52, número 1 da Carta, qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades por ela reconhecidos deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial destes direitos e liberdades. Assim também,
Na observância do princípio da proporcionalidade, estas restrições só podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem efetivamente a objetivos de interesse geral reconhecidos pela União ou à necessidade de proteção dos direitos e liberdades de terceiros. Uma segunda observação que eu gostaria de fazer refere-se às implicações. É certo que a Carta impõe a observância do princípio de subsidiariedade e tem por destinatários as instituições e órgãos da União apenas quando apliquem o direito da União. Não cria, por outro lado, novas atribuições ou competências para a comunidade ou para a União, nem modifica as atribuições e competências definidas nos tratados. Em terceiro lugar, a Carta estabelece, no seu dizer, um catálogo de direitos, liberdades e princípios. Esta nomenclatura tripartida não ajuda o intérprete, tanto mais que o critério utilizado para diferenciar as diversas categorias é tudo menos clara. E assim chegamos à atualidade, meus senhores. Milhões de desempregados, penúria nos sistemas de educação e de saúde, racionamento na justiça, falência de empresas, ameaças de ruptura dos sistemas de segurança social, mas um conjunto sem precedentes de direitos fundamentais. E é aqui que pode colocar-se a questão. Então, em que ponto estamos quanto à eficácia dos direitos fundamentais? Como decorre da análise económica do direito, cada direito fundamental representa um custo oponível, em geral, ao Estado e, em certas condições, também aos particulares. Ora, esta circunstância, e apenas ela, foi capaz de alavancar um movimento inesperado, mas bem-sucedido, de desconstrução do direito. A desconstrução do direito é, meus senhores, a meu ver, um dos efeitos mais destruidores desta crise. E deles pouco se tem falado. A doutrina clássica distinguia entre princípios, direitos programáticos e direitos subjetivados para ilustrar o diferente grau de execuibilidade dos direitos fundamentais. O alargamento do campo de proteção e o reforço dos direitos tinha, no entanto, levado a que o critério de eficácia tivesse passado a residir na identificação do núcleo duro das normas, por outras palavras, no conteúdo essencial que jamais poderia ser violado. Isto é, o direito à saúde pode ser considerado um direito que deve ser aferido quanto à sua extensão, mas há um conteúdo essencial, um núcleo duro que não pode jamais ser ultrapassado. Ora, seria neste ponto que deveria confluir a atenção dos juristas. Aconteceu que o ciclo dos juristas tinha há muito sido substituído por outros atores que falam agora em nome das ciências exatas e que, pelos mass média, conquistaram uma rápida adesão. Porque é fácil acreditar que os números são números, não enganam, e quem quer pode entendê-los. Estes protagonistas dispõem de um corpo de doutrina, os modelos, e de uma fé, os mercados. E estávamos nós, com a crise já bem instalada, quando surgem novos atores, a que chamaria os orçamentistas, que não obedecem geralmente a nenhum corpo de doutrina, temem as hierarquias e trabalham com números, equações e estatísticas. E sob o slogan do emagrecimento do Estado, que muitas vezes corresponde ao emagrecimento das pessoas, e aqui cada um deve viver dentro das suas possibilidades, ainda que não tenha possibilidade nenhuma. Do lado do direito, tinha-se convencionado que era tempo de pôr em causa a sobrevivência de uma visão unidimensional do direito, porque as sociedades são hoje cada vez mais multidimensionais, e por outro lado também a prática do positivismo jurídico num mundo que abandonou o positivismo cientista e cada vez mais se abre ao cotidiano, ou abandonar o culto do formalismo jurídico em sociedades que devem esperar do direito a realização de valores substanciais e não a discussão de formalidades ou o debate processual. Mas não foi assim.
A época em que vivemos é uma época de relativismo científico e de predominância de sincretismos e de discursos antiproféticos. O dia-a-dia é feito de mestiçagem de ideias que dizem pouco ou mesmo nada e que permitem, por exemplo, que se fale de austeridade como política, como estratégia, como emergência, como oportunidade, como moral ou como o que tem que ser. É este o discurso político em grande parte dos países que nós conhecemos. E deste modo, a chamada austeridade encontrou terreno fértil para produzir danos irreparáveis no direito. Pode dizer-se que só por isto esta crise é muito diferente das crises anteriores. As crises anteriores não puseram por regra em causa os pilares essenciais do direito. Esta, sim. Tudo bascula, ninguém está seguro de nada. Avulta a suspensão de princípios, a adoção definitiva de regras que eram transitórias, a abundância de leis medida, a retroatividade de leis que não podiam ser retroativas, enfim, a aceitação de que há que destruir este direito para reconstruir outro, não sabe qual. Depois de um tempo de nojo em que os sinos ainda dobravam pela morte de alguns códigos de honra do direito, a agenda de hoje não deixa ilusões. Trata-se de domesticar o direito, de suspender princípios e estabilizar exceções para as converter em regras e de produzir a prazo um novo ordenamento jurídico. O cenário jurídico e político está literalmente dominado pelas leis do mercado, a ponto de poder dizer-se que não sabe hoje onde residem os centros de produção do direito. Por isso se fala, foi a Troika, foi o Fundo Monetário Internacional, foi a Comissão, foi não sabe quem. Não pode o cidadão comum sequer interrogar-se sobre a quem se pode dirigir. Como refere o professor Adriano Moreira, e tenho dito aqui mesmo nesta sala, há hoje poderes identificados como o G20 ou o G5 que não têm cobertura legal. E há poderes efetivos que não estão identificados, nem regulados, nem sancionados. Basta lembrar, por exemplo, que a ruptura com a lógica dos estímulos públicos, que internamente serve de arma de arremesso entre partidos políticos, foi subitamente revertida no início de 2000, numa reunião do G7, no Canadá, e que foi a Cimeira de Toronto de 2010, G20, que também, abruptamente, inverteu as políticas públicas de estímulo económico preconizadas no rescaldo da crise financeira de 2007-2008. Estamos a ver o pobre cidadão de Bragança escrever ou dirigir-se ou pôr uma ação contra o G20. Ou, se quer interrogar-se, foi o G20, no fundo, que lhe tirou o complemento de pensão que ele tinha naquele mês. Podemos, assim, concluir, meus senhores, que estamos a ser governados por quem nos ignora e a ser desgovernados por quem não conhecemos. Com a desregulação e o ceticismo sobre o Estado Social, encaminhamos-nos num diferente e insuspeitado contexto ideológico para o definhamento do Estado do Direito. A técnica legislativa remete-se para lugar secundário e a ideia de legitimidade normativa é frequentemente ultrapassada. Princípios do direito de propriedade podem sofrer alterações em diplomas trabalhados por fiscalistas, que mais não visam potenciar a cobrança de impostos. O direito dos contratos é revisto por departamentos de segurança social, com o objetivo de aliviar a carga de grupos em tensão. O direito comercial abre brechas em nome da proteção do consumo. O direito criminal é utilizado por grupos de missão para responder a episódios avulsos de perturbação da paz pública. O direito do trabalho esgota-se na realização de políticas de segurança social. O direito financeiro aceita desintegrar-se para acudir em cada ministério a necessidades inadiáveis. Estes desvios são impostos pela urgência e constituem caldo de cultura para a ideia tradicionalmente difundida de que a técnica jurídica é inimiga da eficácia. Pela sua condição, o direito, assim produzido, nem sequer está em condições de avaliar previamente os seus efeitos. Por isso,
prevalece, por vezes, do sentimento de insegurança para levar por diante concepções ideológicas que existem independentemente e para além da crise. As políticas securitárias em matéria penal ou o emagrecimento dos sistemas de proteção social são disso um bom exemplo. Não há qualquer aflição prévia dos efeitos ou da capacidade de reação a medidas tomadas, há apenas a necessidade de, por razões totalmente cegas ou por objetivos ideológicos, de avançar com esses tipos de legislação. A desconstrução do direito, de que estou a falar, é indubitavelmente um fator de risco democrático. Estamos a ver, ainda há dias, na Dinamarca, numa reunião em que participei, ouvi o célebre professor de Direito Comunitário John Weiler, que falava das eleições e dizia que o grande risco da Europa não é o resultado das recentes eleições, é o aparecimento de um pensamento radical cuja espessura e tensão ideológica nós não conhecemos. O que hoje faz a Europa tremer não é sequer sabermos que há direita ou esquerda, ou mais centro ou mais direita. É estarmos perante um quadro eleitoral onde conhecemos as motivações, que eu diria sociológicas, mas não conhecemos o conteúdo ideológico nem a raiz política que as forma. É neste contexto que aparece o problema de saber como é que as instituições, particularmente judiciais, podem responder a estas interrogações. Até há pouco tempo, podia dizer-se que os tribunais, particularmente o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o Tribunal de Justiça da União Europeia e muitos tribunais constitucionais tinham tido uma atitude de progresso e de evolução no sentido de alargar o campo expectável de proteção dos direitos fundamentais. A Carta, no fundo, é uma expressão dessa tendência. Mas podemos interrogar-nos se as instituições e as jurisdições comunitárias vão aceitar o desafio do legislador da União de integrarem com sentido de progresso um direito que é ele próprio pouco entretecido, ou será que todo este corpo de atores vão ser sensíveis ao ar do tempo, invertendo o sentido do direito, nomeadamente pela aceitação de cláusulas de emergência ou da eliminação do princípio de não retrocesso social? O princípio de não retrocesso social foi aceito em vários tribunais constitucionais como um princípio que significava que a regressão não seria possível, porque sempre os atores estatais encontrariam solução para problemas que de vez em quando surgiam. Será assim que vai continuar a ser no futuro? É uma boa pergunta. E nos Estados-membros? Será que os sistemas de justiça irão resistir à pressão de proclamações massificadas de emergência orçamental? Ou serão capazes de impor aos decisores políticos regras e princípios? Será que os sistemas de justiça irão continuar a resistir a proclamações como sois vós os culpados, juízes, de que o povo sofre? E que os mass-média prossigam na santa ignorância do que está por detrás de todas essas proclamações, desses slogans? O modelo europeu, o modelo social europeu, estará em causa se continuar a privilegiar o discurso estatístico ou se utilizar a técnica do experimentalismo à custa do empobrecimento dos países periféricos, que é isso que está exatamente a acontecer. O experimentalismo de um sistema que não tem precedentes, que é o sistema da União Monetária, para se encontrar uma saída de restauração do quadro europeu à custa dos países periféricos, que não têm resistências e não têm válvulas de escape para esta questão. É tempo, pois, dos juristas mostrarem que têm uma ideia sobre a defesa e a reconstrução do modelo social. E, em certa medida, eu devo dizer que se trata de não deixar os políticos sozinhos, porque os políticos não podem ser o bode expiatório de tudo, porque eles hoje encontram-se sós a remoer sentimentos de inimizade funcional com o direito.
porque o inimigo do hoje da política é, como vemos nos médias, o direito, os tribunais, a justiça. Não podemos deixá-los nesse estado de alma, que é cego, mas não é ledo, e a preservarem a ideia e a consciência de que tudo é inevitável e de que as decisões se podem encontrar em viagens fugazes que fazem ao centro de decisão. Acresce, e temos que temer este ponto, que os arquitetos que agora desenham as saídas da crise não romperam definitivamente com o seu mainstream. Pode mesmo imaginar-se que muitos dos cérebros que trabalharam para produzir a crise são os mesmos que hoje se afadigam em superá-la. Nem sequer mudaram muitas vezes de patrão. E quanto aos cidadãos? Ainda há juízes em Berlim? Poderíamos perguntar, embora eu aqui talvez substituísse o nome da cidade, porque de Berlim não sopram já os mesmos ventos. Como é que se pode restaurar a eficácia dos direitos fundamentais estabelecidos pela Carta? Como eu referi, a Carta tem por destinatários as instituições e órgãos da União apenas quando apliquem o direito da União. O problema a resolver é encontrar situações que preencham este requisito. Na ausência dele, o Tribunal de Justiça declina a sua competência por considerar que a situação é puramente interna. Houve, porém, já duas situações em que o Tribunal decidiu restaurar direitos, interpretando diretivas sobre relações de trabalho em conformidade com direitos fundamentais e rejeitando fatores económicos e situações de emergência para suspender ou enfraquecer esses direitos. Tratava-se de relações de discriminação de trabalho e de duração do trabalho, e o Estado-membro dizia, não, tem que ser assim, porque estamos em crise, não há dinheiro, os empresários vão à falência. E o Tribunal de Justiça disse, não, fatores económicos como esse não servem para nada. Respeitem o direito da União. E, neste momento, abriu-se uma nova janela de oportunidade com um reenvio vindo de Espanha, feito por um Tribunal do Trabalho de Madrid, que tem por base os seguintes factos que nos podem dar a esperança de que os juristas têm ainda qualquer coisa a dizer. Trata-se do caso de uma trabalhadora de nacionalidade boliviana que possui um vínculo contratual baseado numa lei que estabeleceu um programa de trabalho a tempo indeterminado de apoio a empresários. A característica específica do contrato em relação ao regime geral é o estabelecimento de um período de prova de 1 ano em que o trabalhador pode ser despedido. O contrato rege-se por uma lei de 2012 que pretende facilitar a contratação de trabalhadores por parte de empresas com menos que 50 trabalhadores e a quem, para o efeito, são atribuídos benefícios fiscais. Este tipo de empresas com menos de 50 trabalhadores, surpreendi-me com os números, são estes, corresponde a 99,23% do tecido empresarial espanhol. A motivação da lei fala da necessidade de flexibilidade laboral, já ouvimos isso em qualquer parte, e da circunstância da crise económica ter posto em relevo a debilidade do modelo laboral espanhol. Ora, o que acontece é que as instituições europeias elaboraram, sobretudo a partir do ano de 2008, diretrizes económicas e de emprego articuladas e integradas, válidas por 3 anos, com as quais os Estados-membros têm que se conformar. O Tribunal que fez o reenvio alegou, com grande subtileza, que as políticas de emprego da União Europeia constituem uma verdadeira técnica de regulação jurídica que emerge como soft law, ou como aquilo que costuma chamar direito débil, como tal, privada de efeitos jurídicos vinculantes, mas que acaba por se tornar obrigatória, como direito a que se poderia chamar indicativo, portador de um elevado grau de vinculação política. A estas medidas acrescem as recomendações que produzem os mesmos e, porventura, ainda mais constringentes efeitos. Ora, o Tribunal de Madrid, em simultâneo com a invocação da Convenção 158 da OIT e da Carta Social Europeia, invoca a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia para interrogar o Tribunal de Justiça, nomeadamente, sobre se é compatível com o artigo 30 da Carta uma legislação nacional que submete
a um período de prova de 1 ano o contrato de trabalho a tempo indeterminado de apoio a empresários, durante o qual é livre o despedimento. O que o reenvio tem de acutilante e, a meu ver, de inteligente, é integrar no conceito de direito da União, suscetível de ativar a aplicação da Carta, o conjunto de ações nominadas e inominadas, identificadas ou anónimas, que as instituições europeias levaram a efeito para imporem à Espanha a legislação em causa. Por outras palavras, e aqui termino, os juízes, não os de Berlim, mas os de Madrid, não se perderam no labirinto de troicas e similares. Apontaram o dedo aos mandantes. Muito obrigado.